Pessoal, a aula de hoje é sobre Esparta, que foi uma sociedade que viveu durante a Grécia Antiga e ficou conhecida por sua intensa militarização, no qual o exército era sua atividade principal e estava mais ligado às elites. Mas, para compreendermos melhor Esparta, é necessário também falarmos sobre o processo de formação da Grécia. Devemos saber, por exemplo, que a Grécia foi invadida por povos indo-europeus, como, por exemplo, os aqueus, que invadiram a região de Micenas, os eólios, que invadiram o norte da Grécia, na região chamada de Tessália, os jônicos, que invadiram a área central da Grécia, na região chamada de Ática, e que irão fundar Atenas futuramente, e os dóricos, que irão invadir a região do Peloponeso, no sul da Península Balcânica, que irão fundar Esparta futuramente. Bem, a partir da invasão desses povos indo-europeus, fará com que na Grécia surjam comunidades gentílicas. E o que eram comunidades gentílicas? Bem, comunidades gentílicas eram comunidades independentes, no qual sua economia era autossuficiente e baseada no modo de produção primitivo. Ou seja, era uma sociedade que só produzia aquilo que necessitava, sem a necessidade de comércio. Ou seja, era uma sociedade acomercial. Mas, a partir do tempo, essas comunidades foram se dissolvendo devido a dois motivos principais, que foram o aumento populacional e a fome. Então, devido a esses dois motivos, tribos ou comunidades gentílicas começaram a se unir e a se divergirem, pois elas entraram em conflitos. Então, foi essa união de 5 tribos gentílicas dóricas que surgiu Esparta, numa região muito fértil, numa planície chamada de Planície da Lacônia. Bem, a partir dessas informações já dá para falar sobre a sociedade espartana, a sociedade de Esparta. A sociedade de Esparta. Sociedade. A sociedade de Esparta era dividida em 3 classes. A classe mais privilegiada era a classe dos espartanos ou esparciatas, como queiram falar. Espartano. Bem, os espartanos eram os únicos que tinham direitos políticos, eram os únicos que podiam fazer parte de instituições políticas, eram os únicos que podiam entrar no exército. Então eles formavam a oligarquia, pois Esparta era uma sociedade oligárquica, porque apenas os espartanos poderiam administrar Esparta. Né? Bem, o estilo de vida dos espartanos era bastante curioso, porque ao nascer, o espartano já era inspecionado por um médico, e se ele tivesse alguma deficiência, ele seria morto. Então, em Esparta, ocorreu o infanticídio, que era um assassinato a bebês que tinham alguma deficiência, porque para todo espartano, os espartanos deveriam fazer parte do exército. Caso eles tivessem alguma deficiência, sua participação no exército não seria agradável. Pronto, então, caso ele nascesse sem nenhuma deficiência, ele ficava dos 0 aos 7 anos, sob a criação materna. E a partir dos 7 anos aos 18, ele iria para o estado, onde ele iria se preparar para se tornar um soldado ou oplita. Então, dos 7 aos 18 anos, ele ficava para o estado, ele iria se formar para se tornar soldado. E com 18 anos, ele poderia se tornar um oplita, caso ele passasse um teste militar, chamado de criptia ou cripteia, que era um teste no qual ele deveria matar vários ilotas. Ilotas eram servos do estado espartano. Então, caso ele passasse um teste, ele poderia estar para o exército com 18 anos. E só a partir dos 30 anos é que ele deveria se casar. Atenção, em Esparta, todos os espartanos deveriam se casar. Então, em Esparta existe uma lei atímica, ou lei anticelibatária, no qual todo espartano deveria constituir uma família e gerar filhos, para que o exército se fortalecesse dessa maneira. Bem, e só com 60 anos é que o espartano poderia sair do exército e fazer parte da Jerusa, por exemplo, que eu irei falar mais adiante. A segunda classe social de Esparta era os periecos. Bem, os periecos eram indivíduos livres, porém não possuíam cidadania. Eles viviam na periferia e se dedicavam à agricultura e ao artesanato. Bem, sobre a formação dos periecos, podemos dizer que eram indivíduos que aceitaram pacificadamente o domínio dos espartanos dóricos. Agora, a terceira classe social de Esparta eram os ilotas. Os ilotas eram servos dos estados, né?
sendo que na prática ele era muito mais um escravo, porque era de uma propriedade estatal. No caso, o estado de Esparta que era tomava posse sobre o escravo, e cada espartano recebia um pedaço de terra que era chamado de clero, K-L-E-R-O, no qual cada um deles podia ter um servo industrial chamado de lotes, que também podem ser chamados de escravos, a essa exceção. Escravo servo, em Esparta, poderia ser chamado de escravo, porque na prática ele era muito mais um escravo, porque o Estado se apoderava dele e dava a cada espartano para o seu pedaço de terra. Cada espartano tinha o seu pedaço de terra que poderia dominar um lote, por exemplo, escravo. Bem, acabada essa parte de sociedade de Esparta, podemos falar agora sobre as instituições políticas de Esparta. Instituições políticas. Bem, primeiro, para compreender melhor o quadro, aqui está escrito sociedade, no qual a primeira classe aqui são os espartanos, a segunda classe são os periecos e a terceira classe são os ilotas. Agora vamos falar sobre as instituições políticas de Esparta. Vamos lá. Instituições políticas. Instituições políticas. Também eram divididos em três. A primeira era o eforato. Vamos lá. Eforato. O eforato era constituído por 5 éforos que tinham um poder executivo, ou seja, cabia ao eforato a aplicação das leis, a execução das leis. E eram 5 éforos, como já expliquei, e eram mandatos anuais, eram eleitos anualmente, só tem o direito de ficar um ano. Né? E eram eleitos pela Ápera, que eu iria falar adiante, que é uma instituição política também de Esparta. Agora, a segunda instituição política de Esparta está chamada de Gerúsia. A Gerúsia. Segunda. A Gerúsia era formada por 28 gerontes que só podiam fazer parte da Gerúsia a partir dos 60 anos de idade. E eram eleitos pela Ápera, e o cargo era vitalício, ou seja, ele poderia fazer parte da Gerúsia até a morte. E tinha uma função de criar leis. Lembra que o eforato tinha a função de aplicar leis, e a Gerúsia tinha a função de criar as leis. Agora, a terceira instituição política de Esparta chamada de Ápela, ou Assembleia Popular. Bem, sobre a Ápela, já tem assim um errinho, né? Porque também é chamada de Assembleia Popular. Porque quando a gente fala em algo popular, quer dizer algo ligado a todo indivíduo de uma sociedade. Porém, em Esparta somente poderiam fazer parte da Ápela os espartanos, né, que era a classe mais privilegiada, é a única que tinha direito político em Esparta. E também os direitos iam tudo para os espartanos. Eram os que mais eram privilegiados. As leis eram todas baseadas nos direitos dos espartanos. Então, esse termo popular não fica muito bem, não, mas convencionou-se a Ápela como uma Assembleia Popular, né? E tinha a função de aprovar ou não as leis da Gerúsia. Gerúsia, lembre-se, a Gerúsia tem o poder de criar as leis. Então a Ápela tem a função de aprovar ou não as leis, para que depois fosse para o eforato aplicar as leis. E sobre a Ápela também tinha a função de eleger os éforos, né? Eram 5 éforos com mandatos anuais. Também cabia a Ápela eleger os gerontes, né? Lembre-se que eram 28 gerontes, e o cargo era vitalício, ou seja, era até a morte, e o indivíduo só poderia fazer parte da Gerúsia a partir de 60 anos. Bem, acabei a parte das instituições políticas. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades de Esparta. Né? Curiosidades de Esparta. Curiosidades. Uma curiosidade interessante em Esparta era a homoafetividade. Em Esparta era muito comum o homossexualismo, até porque, lembre-se que o homem espartano, a partir de 7 anos, ele ia para o exército. Ou seja, dos 7 aos 18 anos, ele só vivia com homens. Então, esse é o momento onde há o maior afloramento sexual, né? Então, seria muito comum para eles essa junção,
junção de homem com homem, né? Esse homossexualismo foi muito comum em Esparta. Era algo normal em Esparta. A segunda curiosidade, né, de Esparta era a xenofobia. Xenofobia é a mesma coisa de aversão a estrangeiros. Os espartanos eram preconceituosos com coisas e pessoas estrangeiras. Não gostavam de estrangeiros. A terceira curiosidade sobre Esparta é que os espartanos tinham um reconhecimento social com as mulheres, né? As mulheres tinham reconhecimentos sociais. Muito diferente, por exemplo, de Atenas, que não tinham respeito pelas mulheres. Os espartanos tinham muito respeito pelas mulheres, como aquela que iria cuidar do seu filho e iria cuidar de um indivíduo que iria fazer parte do exército no futuro. Mas lembre-se de uma coisa, mulher em Esparta não tinha direitos, porém tinha respeito. Tinha respeito, porém não tinha direitos. Lembre-se disso. E a mulher era respeitada como uma boa mãe, deveria ser uma mãe ótima para os seus filhos. Ela fazia até exercícios físicos, né? Também tinha essa preocupação com o físico. Porém, elas não tinham direitos, não podiam fazer parte de instituições políticas, não poderiam entrar no exército, por exemplo. Tem isso. E outra característica é o laconismo. Laconismo. Bem, o que significa laconismo? Uma pessoa lacônica. O laconismo é algo muito objetivo, ou seja, algo que não quer relações pessoais com o outro. Uma pessoa lacônica é aquela pessoa que não quer nenhuma relações pessoais com outras. Uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito objetiva, uma pessoa muito direta. Por exemplo, imaginemos que você, meu caro amigo, encontra um espartano na rua. Então você vai perguntar: oi, tudo bom? Como foi seu dia? O espartano está apenas dizer: foi bom. Ele, por exemplo, não vai prolongar um assunto, não vai perguntar como foi o seu dia também, não irá dizer o que fez o seu dia, só irá falar: foi bom. Os espartanos eram muito fechados mesmo, não queriam papo com ninguém, eram pessoas muito diretas. Bem, acabei Esparta agora, espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção de todos. Valeu.